A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Início do capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Jesus contou o seguinte: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, gosto de lembrar, cada noite na Catedral de Nossa Senhora da Apresentação para fazer a nossa novena. E sempre nós temos que ouvir as pregações dos bispos que estão passando cada noite, trazendo assim a sua mensagem bíblica e também reflexão para a nossa vida de cristãos, a partir da devoção a Nossa Senhora, que é a padroeira de nossa arquidiocese e de nossa cidade do Natal. Aqui no Evangelho de hoje, nós estamos ouvindo, poderíamos também ler um outro Evangelho, que era a pesca, as águas agitadas, aliás, Jesus andando sobre as águas, e os discípulos pensavam que era um fantasma, e Pedro pede para caminhar na direção dele, mas vai afundando, e Jesus segura pela mão e diz que ele é fraco na fé. Pois bem, são dois textos, nós escolhemos essa parábola que Jesus contou do juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum, e da pobre viúva que foi procurá-lo pedindo para que ele resolvesse uma causa com o adversário dela. Isso porque nós hoje estamos também celebrando a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. O Senhor nos chama através dessas basílicas, catedrais, igrejas, para que nós possamos nos tornar povo unido, uma igreja santa, sacramento do reino. E a igreja, como mãe, nos conduz no caminho da vida e da salvação. Nós temos que nos lembrar que a Catedral de Nossa Senhora da Apresentação, ela é a igreja mãe, assim como lá em Roma a igreja de São Pedro, a Basílica, e de São Paulo, nós temos aqui a dedicação da nossa igreja, que é sempre no dia 15 de novembro, de Nossa Senhora da Apresentação. Meus irmãos, Jesus contou esta parábola que nós ouvimos para os seus discípulos. E a intenção de Jesus aí é mostrar a necessidade de rezar sempre
e nunca desistir. Portanto, vem para nós a importância da insistência e da perseverança. São dois valores importantes na nossa vida de oração, porque às vezes a gente reza pedindo e não alcançamos e achamos que Deus não ouviu, e por isso que a gente tem aquela vontade de desistir. Já rezou demais, já pediu tanto e Deus nem olhou. Mas o Evangelho, com essa parábola que Jesus contou, inclusive Jesus era de oração. Quando ele ia tomar uma grande decisão, ele se recolhia, subia ao monte, ficava madrugada em vigília. Ele era o homem de oração por excelência. No texto que a gente lê hoje, dessa parábola do juiz iníquo, a oração como súplica que está sendo colocada numa causa muito importante que envolve a justiça, e principalmente de uma pessoa que na época de Jesus era marginalizada, que era uma pobre viúva, frágil. E essa súplica deve ser apresentada também a Deus nas nossas causas. O juiz, por sua vez, não respeitava nem Deus, nem as pessoas, mas a viúva não se resignou e nem ficou acomodada. Ela ia insistindo muito e ela pede. O juiz resolveu atendê-la para se livrar dela. Foi isso que a gente ouviu na história que Jesus contou. Ele ficou preocupado com o abuso daquela mulher, então ele disse: eu vou logo resolver isso, para ela não vir aqui me incomodar. Jesus argumenta através dessa história, tirando para nós lições importantes. Se aquele juiz que é iníquo e agiu daquela forma perante fazer justiça à viúva, agora nós podemos imaginar Deus, que nos criou, que nos amou primeiro, que mandou o seu Filho para nos salvar, e que não quer a morte mas a vida, e que não quer que ninguém se perca, mas que salve. Então será que Deus não vai fazer justiça para nós? Deus é o justo juiz. Ele fará justiça. Ele vai julgar a nossa causa. Então não tenhamos medo do que está acontecendo. Se a gente percebe que as coisas não vão bem, que a gente não alcança o que nós esperávamos. Portanto, lembremos-nos que na Bíblia Deus é o defensor dos pobres, dos fracos, dos oprimidos e de todas as pessoas que não têm voz nem vez. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Oremos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que por eles receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8º. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.